pessoal, Engenharia na TV novamente, nosso programa número 22. Hoje nós estamos começando um ciclo de conversar com os nossos representantes do Poder Público, da Secretaria de Infraestrutura, que cuidam da cidade por região. A Secretaria de Infraestrutura ela está dividida em várias unidades regionais e cada unidade regional tem um líder, tem um responsável, tem um gerente, um diretor. Eles vão nos explicar exatamente como é que funciona isso, mas com uma peculiaridade muito interessante. Desde que essa administração assumiu com o prefeito Adriano e com o secretário Jorge Sá, houve um entendimento entre os dois de que as unidades regionais são trabalhos eminentemente técnicos e que deveriam ser comandados por profissionais habilitados em engenharia. E isso, para nós, foi assim um motivo de muita satisfação. Na época, primeiro ano do primeiro mandato do prefeito, nós, inclusive, fizemos uma homenagem ao prefeito como amigo do profissional e fizemos uma homenagem ao Jorge Sá, secretário, como profissional do ano, para dar esse destaque. Mas também deixamos bem claro para eles que era uma aposta de que eles estavam certos. O trabalho deles ia ter que nos provar isso. Houve uma reeleição do prefeito, houve uma manutenção de todos os seus secretários, tivemos uma eleição em que nenhum secretário foi candidato e hoje nós estamos no segundo mandato. Então nós estamos agora querendo conhecer mais de perto esse trabalho que foi sim vitorioso e nós apostamos de forma muito correta em dar-lhes o prêmio, acreditando no caminho. E hoje nós estamos aqui com o Jonas e com a Fernanda, que eu vou pedir para que se apresentem. Vamos começar com as meninas, né? Para que depois a gente discorra sobre o trabalho deles. Fernanda, seja bem-vinda. Olá, pessoal. Meu nome é Fernanda. Eu sou arquiteta de formação, na verdade, né? Mas eu sempre atuei muito nessa área da construção civil, né? Eu sou aqui de Joinville, eu sou formada aqui na cidade, né? Atuei em órgãos até durante, né, o meu estágio da faculdade. Eu já atuei dentro do IPUJ, enfim, uns setores aí. Então, desde então, eu trabalho nessa parte de infraestrutura, né? De obras de construção civil. E aí eu estou fazendo parte, né, do time aí das unidades regionais da CEINFRA. Entrei nessa primeira gestão do prefeito Adriano. Então, eu estou há mais ou menos 1 ano e 6 meses aí fazendo parte das unidades regionais. Eu iniciei, de fato, lá na Regional Leste, né, no Comasa, junto com o Pedro, e desde dezembro aí de 2023 eu comando a Regional Oeste, que fica ali no Vila Nova. Fernanda, quando eu falo que as secretarias ou as unidades regionais seriam administradas por engenheiros, na realidade é um termo mais genérico, né? Profissionais habilitados. A arquitetura faz parte disso, tanto que a nossa associação, que é o CAJ, ele faz parte, arquitetos fazem parte também. Exatamente. E já fica o convite para você participar do nosso programa e se integrar e leva a tua turma. Exatamente. É importante essa integração. É importante. Ela é essencial, eu acho, no nosso meio, né? Jonas, conta para nós você, meu conterrâneo lá de bairro. Eu também tenho vida em Piraberaba desde a década de 70. Sim, que bom, um prazer, né? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Para a gente estar aqui expondo o nosso dia a dia, nosso trabalho, o que a gente vem contribuindo para melhorar a nossa cidade, né? Me chamo Jonas, sou natural de Campo Alegre, né? Mas vim com 11 anos para cá, então me criei em Joinville, principalmente Piraberaba, né? Então conheço muito bem e foi um dos fatores para mim que foi muito... eu fiquei muito feliz quando eu entrei para o time da gestão atual, de eu morar em Piraberaba e conhecer a localidade, conhecer um pouco dos problemas que já existiam lá, né? E melhorar o ambiente, as condições de vida da população nossa, né? Do nosso bairro. Então, a gente às vezes conhece esses problemas que tem, então a gente busca sempre fazer o melhor, atendendo a população lá na ponta, que é o nosso trabalho, atendendo na ponta as demandas e as dores que às vezes diária e que tem dos munícipes, né? Você é de Campo Alegre? Isso.
está em Joinville desde os 11 anos, então fez toda a sua formação e toda a educação aqui. Qual é a tua formação? É na área, Jonas? Isso, como é que é? sou engenheiro civil, formado, me formei em 2015, né? Me formei aqui em Joinville, Qual é a escola que você formou? na Unisociesc. Unisociesc, e Isso. você? Eu também, É? coincidentemente, também Eu formei sou lá. formado ginásio industrial e técnico mecânico na Escola Técnica Tupi. Nossa, E legal. depois, na década de 70, segunda metade da década de 70, eu trabalhei na Escola Técnica Tupi como assessor da direção do professor Silvio. Então, me dediquei bastante à escola, tenho assim, uma admiração muito grande. E também acompanhei esse processo da elevação à unidade de negócios, de ir à universidade e tudo mais. Então, reconheço muito o valor naquele ambiente e esperamos que... eu só acho, fazendo só um pequeno comentário, que o momento hoje está pedindo de novo uma valorização intensa na formação técnica. Então, esse assunto eu acho que eles deveriam voltar a dar bastante atenção, porque apesar de que o SESI cresceu muito na nossa época não tinha, né? Mas enfim, vocês realmente foram formados em grandes ambientes, em grandes escolas, e o resultado está aí. Vamos conversar um pouco de trabalho, né? Sim. Fernanda, você então está na região oeste, que é a região do Vila Nova. Qual é a abrangência, toda a abrangência da região que a sua unidade regional abraça? A nossa unidade regional, ela atende toda a área do Vila Nova, né? A área do bairro, né? A parte perímetro urbano, e incluindo a área rural também, que é bem extensa, né? E pega uma parte da zona industrial norte. Então, essa é a região ali, dá mais ou menos uns 44 mil habitantes que a gente atende, né? Que a unidade regional presta serviço. Você pega o distrito industrial até a BR? Pega da rodovia, até uma parte da Rua Naburgo ali. Okay. Então, a outra parte já passa a ser da regional do Jonas. A divisão nossa é a Rua dos Bororós. Isso. A Rua dos Bororós. A Rua do Ceasa. Certo. Ali é a nossa divisão. Então, a Naburgo, sentido Vila Nova, a Fernanda é responsável, e sentido Piraberaba, eu sou o responsável. Nós temos um apoiador no nosso programa que é da sua região, é a Implavel. Ela tem uma fábrica de frascos ali lá. Na Naburgo, exatamente. Ali na Naburgo, um amigo nosso, formado na nossa época, um grande companheiro, o Roberto e o Sérgio Veiga. Isso, eu conheço o Sérgio lá, da Implavel. E o Roberto é o irmão dele. O Sérgio é mais o técnico, o Roberto é mais o administrativo. Mas então, conta para nós, Fernanda, como é que é essa quais são as demandas que mais ocupam o trabalho de vocês? Você, inclusive, você falou, você tem uma área urbana, você tem uma área industrial e tem uma área rural. Exatamente. Como é que você dá jeito nisso tudo? Você também tem algo parecido? As nossas, elas se complementam, né? A gente estende muito os nossos trabalhos, a gente faz toda a parte de zeladoria urbana, né? Manutenção, malha viária. As nossas unidades têm uma característica muito forte no serviço de patrulhamento, né? A gente tem muitas estradas rurais sem pavimentação, então a gente foca muito nisso, né, de manter elas trafegáveis. Enfim, a gente tem um turismo rural muito forte em Joinville, que ele vem se destacando nos últimos anos aí, então a gente dá muita atenção para essa parte também, né, e todo o suporte aí de aberturas de pedidos e ordens de serviço que vem dos munícipes, né, a gente faz manutenção, boca de lobo, a gente faz limpeza, a gente faz rede de drenagem, né? A gente tem hoje contratos, né, de terceirizados para atender, fazer manutenções em rede de drenagem e calçamento de vias, né, que é o contrato de calceteiro que a gente chama. Então, a gente é bem como o Jonas falou, a gente está ali na ponta, a gente é o contato do munícipe com um pedacinho da prefeitura. Então, o que é do nosso escopo a gente consegue atender ali, e o que de fato depende de outras secretarias a gente faz essa ponte, né? Que a gente contata quem de fato deve ser acionado para prestar o serviço para o munícipe. Mas 44 mil habitantes é uma cidade. É um dos maiores bairros de Joinville, né? O Vila Nova, ele é bem populoso mesmo. Tem regionais nossas que elas têm, eu diria quase praticamente todas, né?
elas têm uma estrutura maior do que vários municípios. É verdade. Né? Tem municípios, então, se tu pegar próximos aqui Sim, da nossa sim, região, sem dúvida. com menos de 20 mil habitantes, né? Então a Fernanda aí está com 44 mil habitantes quase, né? Então a população atendida, até a questão orçamentária, tem regionais que têm um orçamento muito maior, superior a vários municípios. Eu acredito. Para atender. Você falou a questão das vias, né, das estradas, Uhum. e eu que convivo em área rural há bastante tempo, porque tenho uma propriedade lá, eu sou do sul do estado, a minha família, eu sou natural inclusive de Uruçanga, mas vim com 1 ano de idade, você veio com 11, eu vim com 1 ano de idade para Joinville, então a minha formação é toda joinvilense, a minha cultura é toda joinvilense, mas eu tenho muita estima e muito apreço pela minha região de origem lá, que é Uruçanga, mas é uma cidade que hoje não chega a 30 mil habitantes, ela realmente parou no tempo. Agora, as nossas áreas rurais, que é o que nós estamos conversando hoje, pela importância que elas têm na história da cidade, pela demanda e pela produção que ainda fazem, as nossas estradas deveriam ter um pouco mais de cuidado, né? A gente sai pelo interior, aí, Blumenau, Rio do Sul e tudo isso, a gente pega estradinhas com poucos movimentos e elas têm um serviço de pavimentação. Por que nós estamos um pouco, vamos dizer, atrasado em relação a isso, Fernanda? A gente até está em desenvolvimento, na verdade, né? A CEINFRA está tocando essa pauta, que são os desenvolvimentos dos projetos de drenagem e pavimentação das estradas rurais. Então, só no Vila Nova, ali, a gente tem mais de 68 quilômetros que estão em desenvolvimento de projetos aí, boa parte das estradas rurais, né, para depois, que inicialmente a gente precisa do projeto para poder seguir para os próximos passos. Então, com o projeto em mãos, vai-se atrás de recurso, enfim, viabilizar essas pavimentações, né. Mas isso já está, a CEINFRA já está pensando nisso há algum tempo, né, até na unidade de lá de Piraberaba tem também esse desenvolvimento, uma extensão que agora eu não recordo quantos quilômetros. 20 quilômetros também. Uma grande questão é que Joinville, tanto em área rural quanto urbana, a extensão de áreas de ruas não pavimentadas é muito grande. E a prefeitura não tem orçamento para fazer todas essas obras de pavimentação. Então, o que foi feito nessa gestão? Foi contratado projetos. Porque muitas vezes a prefeitura não tem orçamento, mas pode vir um recurso estadual, federal, através de um deputado, de correr atrás, né? Então, o que essa gestão fez para tentar avançar? Foi contratado projetos. Para a área rural, foi feita uma licitação de 100 quilômetros de projetos, para que justamente se façam esses projetos, né, e de repente alguém consiga algum recurso para atender, seja através de uma Secretaria de Turismo de Brasília, de algum deputado que traga essa verba para fazer a obra. E o projeto está pronto, isso avança. Porque se vem a verba, o orçamento, e tu não tem um projeto, vai desenvolver projeto, então corre o risco de perder esse orçamento. Então, se você está lá, o projeto pronto, só vai lá, pega, apresenta, né, seja com o governo federal, é mais rápido, você ganha muito mais tempo, agilidade, para a gente conseguir fazer essas pavimentações. Eu vou dar uma forcinha para vocês. Faz um mês ou 2 meses, eu tive contato com um projeto que está em desenvolvimento no país, que é o uso de concreto em pavimentação urbana. Sim. E tem um projeto particularmente, que é a Associação Brasileira das Concreteiras, desenvolveram, que chama PUC, Pavimentação Urbana em Concreto. Eu peguei o coordenador desse projeto, fiz uma reunião lá com o Fabiano e com a Dani, apresentamos esse projeto. Eles já estão botando isso na pauta, estão licitando já experimentalmente um trecho que vai ser essa obra. As vantagens, elas competem em preço muito competitivo com o paver e com o asfalto, com uma grande vida útil adicional. Exatamente. Com falta de manutenção, de economia nas manutenções.
Recentemente teve uma palestra aqui para os engenheiros, eu até participei, justamente onde eles fizeram uma apresentação comparando os custos, Sim, que hoje está muito lá mais comparativo no Perini. No Parque Perini, é o mesmo pessoal. Exato. Só que são duas correntes, tá? Uma corrente é uma associação e são duas correntes, mas o tema é esse. Então, realmente está em voga. Eu acho corretíssimo a atitude de vocês no sentido de que o projeto é fundamental, só que como é uma novidade, o projetista tem que estar familiarizado com o tema, porque senão não entra no projeto. Então a gente já se antecipou a isso. Projetista, quem executa também para fazer um serviço bem executado. É uma cadeia, assim. E a gente tem que trazer, sempre tentar trazer, em geral na construção civil, as novas tecnologias. Né? Hoje a gente tem uma escassez de mão de obra, então essas tecnologias trazer para a gente conseguir melhorar a qualidade do serviço público. Eu estou deixando o Piraberaba para depois um pouquinho, porque aí eu vou ser um pouquinho mais rigoroso com Tem mais pauta ali para tratar com ele. Mas a região da Fernanda, desde o tempo de adolescente, era a região que a gente sempre ia passear de bicicleta, passear, visitar aquela usina, né? Eu de estudante subia até lá em cima. Exatamente. Tem uma escada que ela está incrustada na pedra, você tem que andar meio se segurando é muito bonita aquela usina. Eu lembro de quando eu estudar, né, quando eu estava na escola, de visitar, faziam, né, passeios escolares, levavam as crianças lá para conhecer toda a parte da estrutura da usina, e eu achei muito bacana essa valorização, né, que eles fizeram um pórtico ali, hoje as pessoas vão até lá para bater foto. Até faz tempo que eu não vou, para falar bem a verdade. Então é uma região muito bonita. A gente até fez uma parceria até com a própria Samad nesse ponto também, e nos pontos de banho, né, em específico, a gente fez a instalação das lixeiras até no ano passado, né, no final de 2023, para conscientizar a população, porque a gente sabe que são locais muito frequentados. Sim. Então tem público, tem a rota das bicicletas ali, eles têm as placas, né, do caminho, então sempre tem gente visitando esses locais. Tanto no que se refere à conservação do ambiente e também à segurança, porque Exatamente. tem atividades perigosas. Sim. Um banho, uma tromba d'água, um mergulho com a cabeça numa pedra, quer dizer, tudo isso precisa de placas orientação. Informativas a gente colocou. Agora, o que a gente precisa efetivamente é andar sempre um pouco na frente, porque não tem como frear a população e não tem como frear o progresso. Quer dizer, existiu por um tempo aí, graças a Deus esse tempo está passando, em que algumas pessoas da nossa comunidade joinvilense sonhavam em ter a nossa área rural congelada, porque isso dava para eles qualidade de vida na cidade. Mas que coisa sem graça, né? Que egoísmo isso, né? Quer dizer, eles devem realmente ir lá participar, valorizar quem lá mora, quem lá cuida. Tem inclusive pessoas que defendem a ideia de que uma rua de área rural não deve ser asfaltada, ou não deve ser calçada, não deve ser pavimentada, porque isso vai levar excesso de gente, mas isso não é uma atitude correta. Eu tenho uma experiência pessoal na Estrada Mildau, onde eu tenho a minha propriedade, que toda eleição nós tínhamos que lá virava um cabide político, porque todo candidato ia para o Mildau prometia asfaltar, prometia asfaltar. Até que, numa determinada reunião, os moradores já bastante cansados, a reunião era com o Tebaldi, aí, de novo, alguém da plateia levantou e disse, olha, por favor, essa questão do asfalto, do calçamento e coisa, se vocês têm condições de fazer, falem sobre isso. Se vocês não têm condições de fazer, não falem, porque nós já estamos cansados. Aí o Tebaldi, né, era prefeito já, na condição de prefeito, não sei se era exatamente campanha ou se era, né, uma reunião de... Ele disse, olha, eu vou fazer um desafio para vocês. Se a comunidade der o material da base, nós damos a capa. E a Estrada Mildau é asfaltada por causa disso. A comunidade se organizou, procurou os fornecedores de material, fechou o contrato com a mineração da Rudinic, e nós temos um asfalto muito bem feito, certo? E a cidade melhorou muito em qualidade, né? E claro, essa parceria público-privada, ela não é tão fácil de acontecer. Depois tentaram fazer em outras regiões, mas aí já
não era tão fácil. A nossa nós demos um jeito, tinha uma determinada modulação, nós concentramos toda a energia das pessoas em quem tinha testada para a Estrada Mildau, porque essas nossas áreas rurais elas já têm assim umas laterais, né? Isso. E esse pessoal da lateral, quer dizer, não pode, nós entendemos que não deveria fazer parte do ônus de pagar o asfalto, que e conseguimos isso, ficou uma obra muito bem feita, mas você veja, isso faz quantos anos? Ou seja, a ideia deu certo, mas não vingou. Depois a Estrada Palmeiras, me parece que aí houve recurso do Estado, que acabou vindo para fazer a Estrada Palmeiras, mas aquele modelo. Mas eu acho fundamental que para a preservação das nossas áreas rurais, elas precisam ter realmente ações de melhorias mesmo, né? De orientação, de fiscalização, sem dúvida nenhuma, orientativa, fiscalização orientativa, boa vontade as pessoas têm, porque se não tivesse, nós não teríamos mais nada. Você veja que realmente tudo que nós temos de belo e bonito foram as pessoas que moram lá que conservaram. E a gente tem que valorizar isso. É verdade. Você tem alguma coisa assim a destacar na tua região que você deveria dizer, olha, não deveríamos dar atenção a isso, ou eu gostaria que a comunidade olhasse para isso? Na verdade, assim, até o Vila Nova, atualmente, ele é um grande canteiro de obras, assim, né? A gente está com grandes investimentos ali no bairro, acontecendo, né, nesse exato momento. Então, a gente está passando ali pelo Vila Nova o perfilamento ali da dragagem do Águas Vermelhas, na parte urbana, né? Ele até vai pegar um pouco da outra regional, que, né, futuramente vai vir aqui conversar com vocês, que é a Regional Sudoeste. Então, pega um trecho deles, o Águas Vermelhas, ele percorre pelo Vila Nova até lá o Morro do Meio, embaixo até encontrar o Piraí. Então, essa dragagem, elas vem acontecendo, né? Atualmente, lá a draga, até no ano passado, ela estava lá no Vila Nova, agora eles continuaram fazendo uma limpeza. Então, é um investimento que está sendo feito, que melhorou muito a questão de alagamentos ali na região. A gente não teve aí no período recente históricos, assim, de grandes alagamentos, né, no bairro. Estão acontecendo as obras também de drenagem sustentável, né, drenagem e pavimentação sustentáveis financiadas pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, estão sendo, em paralelo a essa dragagem, mais ou menos do mesmo trecho onde ela está passando, estão sendo feitas as pavimentações nas vias que ainda não tem pavimento no bairro e estão sendo executadas calçadas drenantes, para que elas retenham essa água, né? É um sistema novo, enfim, então é um paver diferente, ele funciona como uma bacia de retenção, até, né, retarda esse deságue da drenagem, até que, de fato, essa água encontre a vazão ali, né, de evasão na via pública. Todo esse fluxo, exatamente, já pensando nessa questão de melhorar, amenizar os alagamentos. Então, estão acontecendo essas obras aí. A gente também tem umas obras de melhoria acontecendo de pavimentação nas ruas que fazem o caminho, o eixo de acesso ao posto de saúde do Vila Nova, que até então ele não tinha pavimentação, né? Algumas ruas próximas ali eram pavimentadas, mas de fato a rua do posto de saúde ela não tinha pavimentação. Então, ano passado foi assinada essa ordem de serviço, até agora estão pavimentando a última rua. Então, também estão acontecendo essas melhorias. Eu vejo que isso, na verdade, na parte urbana, né, a gente falando. Tem toda a parte rural ali, mas a gente tem uma atuação forte, né? A gente fez muita coisa ali na área rural, recuperamos algumas pontes aí recentemente, né? Então, até a gente colocou depois uma apresentação para poder divulgar para a população de todas essas melhorias que a gente não está deixando as áreas desassistidas, né? A gente tenta equilibrar, não vamos investir só aqui, numa região e deixar o restante lá abandonado. Não é esse o objetivo, é a gente tentar equilibrar as forças para tentar, da melhor maneira possível, atender o maior número de munícipes ali. Fernanda, você tem um exemplo muito clássico de uma característica que é a joinvilense. Essa convivência muito próxima de vocações habitacionais diferentes. A rural, a urbana e a industrial. Isso. A pergunta que eu faço, nós não deveríamos ter um olhar um pouco mais dedicado a modelos urbanísticos integrados para esse tipo de característica? Porque, veja, não dá para represar progresso e desenvolvimento. Você não faz isso. Nós estamos com problemas agora tentando resolver de outras formas aqui na Estrada da Ilha, que é em desenhos semelhantes, em situações até
algumas situações até mais complicadas do que na região que você atua. Nós temos lá em Pirabiraba também. Mas eu tenho um relacionamento muito forte com o Marcel, e ele é uma cabeça ótima para a gente fazer esses planejamentos, essas integrações. Mas a cidade de Joinville é uma cidade muito grande, uma cidade muito complexa, extremamente complexa. E a gente, como o Brasil infelizmente, ele pensa muito de cima para baixo. Você vê espaço, ou você vê oportunidade de que lá na sua região comece a se desenvolver alguma coisa no que se refere a um planejamento de integração dessas comunidades, para que essas obras já façam parte de um programa maior. Nós vamos ter esse problema, já vamos conversar sobre ele na região do Pirabiraba. Sim. Então, o que a gente nota é que existem lá essas grandes áreas com vocações, mas na realidade existe área de sombra e de dupla convivência muito grande em todas essas regiões. Nós não deveríamos ter um esforço de planejamento de médio e longo prazo para essas regiões focadas com as características delas. Veja, você na realidade gerencia uma cidade, 44 mil habitantes. Exatamente, é um desafio, né? O tempo inteiro acho que a gente tem que se forçar a isso, né? A pensar além, né? Aí vendo alguns anos à frente, enfim, tentando antecipar esses possíveis problemas que a gente pode ver lá na frente. Então eu acho essencial assim a gente se estimular nesse sentido, sabe? E o que está acontecendo, mas tentar já ir imaginando, propondo algumas situações lá para frente. A gente acha tão bonito quando vai para a Europa, né? Visita aquelas áreas rurais, tudo asfaltado, bonitinho, com grama bem cortadinho, tudo isso. Aquilo lá não caiu do céu, aquilo lá foi trabalhado. Por que nós não podemos ser assim, né? Eu vejo assim no longo prazo. Eu uma empresa, Fernanda, lá na Áustria, em que era exatamente dentro de uma área rural. Era uma empresa lá dentro, uma empresa isolada. Mas funcionava, tudo bem integrado, uma empresa de transformação, fazia esquadrias de PVC. Sim. Tá? Então, e era tudo bem organizado. É tudo uma questão de planejar. Agora, se não planejar, a evolução engole, ela pressiona. É verdade. Então, ficamos à disposição, se você tiver planos ou sugestões, nós, CAJ, somos parceiros nisso. Pra gente discutir e eu acho que nós deveríamos ter núcleos mais focados nas demandas bem locais. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços.
há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Vou falar um pouquinho com o Jonas agora, porque, Jonas, nós temos um problema enorme que se chama APA. Sim. Por quê? Porque a APA, ela prometeu algo e realmente não entregou, né? E ela já tem muitos anos de trabalho. Agora nós estamos fazendo um trabalho de revisão do plano de manejo. Sim. Eu acho que isso é importante. Agora, nós temos situação exatamente igual. Nós temos o urbano, nós temos o rural e temos o industrial convivendo tudo muito próximo. E não temos exatamente um plano dedicado que integre isso tudo de uma forma ordenada. Nós temos planos que estão dentro de um macro plano que chama Cidade de Joinville. Como é que você sente isso lá? Como é que dói o teu calo ali? Essa questão ela influencia muito na vida diária da população, principalmente porque você tem o deslocamento dessa população, né? Então você tem o trânsito, as condições de ruas, né? A gente muitas vezes hoje quem está na área rural, os pais que viviam da produção agrícola hoje não estão vivendo mais, mas os filhos estão morando ali, só que eles estão tendo esse deslocamento para trabalhar na área industrial, né? Então, sim, realmente tem que ter uma visão, um pensamento de futuro, para não deixar chegar o problema e aí o que eu vou fazer? Ter esse pensamento, né? Pensar tanto em preservação de áreas ambientais, mas também olhar com o desenvolvimento, achar o ponto que tenha esse conciliamento, equilíbrio, né, para preservar, mas também não deixar de ter o avanço. E eu acho que algo importante que a gente deve ter em mente é que a gente tem que partir do pressuposto que as pessoas são bem intencionadas. Sim. E não o contrário. Sim. E não o contrário. Verdade. Porque se não fossem bem intencionadas, não existia mais nada. Tá? É. E o fato de que existiu um pouco de exagero aqui ou ali, isso não deve ser normalizado como uma tendência e uma intenção de todos. Quer dizer, isso talvez tenha sido criado por uma falta de outras opções e falta de outras condições. Então, se nós, Jonas, você que vive lá e nós que vivemos lá, você vive próximo, se nós partimos do pressuposto que as pessoas são realmente bem intencionadas e unirmos todo esse esforço para criar boas soluções, com certeza essas boas soluções vão surgir. Como está surgindo agora na região da Estrada da Ilha, você pega um pedaço ali também, né, Jonas? Sim. Como é que é esse projeto que está sendo desenhado para ter uma área mista de ocupação, de transição ali? Você tem informação a respeito disso? Tem um pouco acompanhado também essa alteração que está proposta ali, né? Então é justamente isso. A cidade está crescendo, né? A gente vê os números de crescimento de Joinville, então ela vai se expandindo e tem muita área, né, de território para a gente expandir. Então, só que aquilo tem que ter uma visão de crescimento sem exploração demasiada, né? Então essa região ela pretende ter esse avanço e mantendo as características, Sim, né? Sim. As qualidades positivas, preservar as qualidades positivas. Exato. Até para quem hoje mora ali e que quer continuar, vai morar ali também, não ter totalmente sua vida alterada do dia para a noite, né? Não, existem hoje oportunidades econômicas até bastante valiosas que tem que haver uma certa proatividade.
você fala área rural, o pessoal já não fica mais tanto na área rural. Isso já mudou um pouco. Também. Existe muita atividade rural hoje lá, por exemplo, a apicultura. A apicultura é forte na nossa região. Floricultura. Floricultura é fortíssima na nossa região. Produção pupunha, frutífera também. Frutíferas. Exatamente. Turismo rural, entende? Turismo Sim. rural, a nossa região está pronta. É simplesmente criar infraestrutura. Nós temos um parque natural que já foi a nossa Fundação 25 de Julho e agora está sendo também adaptada um pouco para essa questão de flores, mas ela continua sendo uma base de apoio à agricultura que lá existe, dos agricultores tradicionais que têm demanda para isso. A gente tem acompanhado muita coisa lá, muito trabalho bem feito lá. E fico satisfeito que vocês são bastante parceiros e ativos em relação a esse caminho, né? Isso. Hoje a unidade de desenvolvimento rural está lá em Piraberaba também, né? Então a gente tem uma comunicação muito próxima com eles, justamente por isso, porque as duas secretarias diferentes, mas elas têm contatos, né? O desenvolvimento rural do produtor, o produtor precisa fazer o escoamento da sua produção, quem vive de um comércio ali, de venda de produtos, né? Então vem para a gente também, da gente dar as condições, seja numa infraestrutura, uma qualidade de vida, do turismo rural, né? Da pessoa do cicloturismo, né? O pessoal que vem de fora, de outros locais, vem pedalar em Joinville, eles vão passar, vão ver uma rua bonita. Por exemplo, a gente faz pintura de pontes, pode ser uma coisa simples, mas quem está passando ali o turismo, a cidade está bem cuidada, que legal, né? E volta depois com a família também. E eles vão, esses turistas vão usar o comércio local para quem vive ali, né? Então, além desse olhar para o morador, que está lá para a gente dar as melhores qualidades dele, do dia a dia, também para o turismo rural, para quem vem de fora vir trazer, fazer investimento aqui também. A Piraberaba, particularmente, tem um núcleo urbano maravilhoso. Sim. Tem uma qualidade de vida, ele tem tudo, ele tem um bom comércio, ele tem uma boa estrutura de serviço, ele tem um bom sistema hospitalar, ele referência, né? É uma referência. Como exemplo, e a periferia, ela precisa um pouquinho mais de ordem e ordenamento, porque existem realmente algumas ocupações que a gente não gosta, a gente chega lá e vê realmente está feio, mas porque na realidade são ocupações irregulares, mas não temos invasões. Isso é uma característica importante na nossa região. As invasões não existem, elas são realmente cessões de uso entre acordo de vizinhos ou de amigos. Isso mesmo. Mas precisa ter ordenação. Mesmo isso tem limite, né? E a gente precisa ser ativo nisso. Ser fiscais, né? Nós fazemos o papel de fiscais também da região que a gente atua. E orientador, quer dizer, fiscalizador. Tem alguma coisa que você gostaria de destacar, Jonas? Eu acho que uma coisa que eu iria destacar, principalmente envolve as nossas duas regiões, né? Tanto Vila Nova quanto Piraberaba, a área de abrangência que a gente tem, né? Piraberaba, ela tem 550 quilômetros quadrados, a regional que eu atendo. É praticamente metade de Joinville, quase. A Fernanda, 226. Exatamente. Então, por exemplo, a gente pega a nossa divisão ali, que é a Rua dos Bororós, vem pela Rua Dona Francisca até no elevado do eixo industrial, toda a região da Estrada da Ilha, Rio Bonito, e aí pega toda a região da Serra Dona Francisca, Rio do Júlio, Laranjeiras, Cubatão. Então, a região que a gente atende é muito grande, faz divisa com Garuva, Campo Alegre, Schroeder, né? Então tem pontos que a gente faz de atendimento que o deslocamento de carro nosso é 1h30 para ir lá em cima, depois da Laranjeiras, né? Então a região que a gente atende é grande, né? Eu acho que o grande complexo que a gente tem sempre pensar a gente pensa no nosso trabalho é a logística, os deslocamentos, né? Que a gente tem, né? Piraberaba tem hoje 24 mil habitantes, né? Região que a gente atende. Eu trouxe alguns números que é o grande trabalho que mais a gente tem na região justamente pela área rural, que são os patrulhamentos, né? Então, as unidades regionais
em 2023. Hoje a gente tem um controle de patrulhamento, a gente faz um controle. Que dia que passou, se alguém chegar e quiser saber, que dia que passou na minha rua, a gente tem a informação, que dia que passou, quem foi o operador que fez, a gente tem todo esse registro, a gente tem controle para entender qual que é a demanda nossa de patrulhamento. Então, desde 2023, a gente começou a fazer esse levantamento, né? Então, 2023 e 2024, a média ali em 23 foi 530 quilômetros de todas as 8 regionais. 2024 foi 664 quilômetros mês, né? Estamos falando em mês, todas as regionais. Só Piraberaba, em 2023, a média mensal de patrulhamento era 84 quilômetros. E em 2024, a média da regional Piraberaba foi 112 quilômetros mês, né? Vila Nova também, 2023 foi 109 quilômetros mês, a média, e 2024 foi 147 quilômetros por mês de patrulhamento, né? Então hoje a gente tenta sempre trazer uma melhoria na qualidade do serviço de patrulhamento, por exemplo. Não é só passar a máquina, é você passar a máquina, fazer a luar para melhorar a vida útil desse serviço. Abrir sarjetas para escoamento de água, então esse serviço mais detalhado, que é justamente onde que vem a ideia de colocar as pessoas, nós, engenheiros, técnicos, arquitetos, para fazer esse serviço mais detalhado, né, para a gente colocar, porque tem muitas demandas que chegam para a gente, às vezes os moradores apresentam e acham que a solução que eles verem é a solução ideal. Então vai da nossa responsabilidade ver esse problema e qual é a melhor forma para a gente resolver? Como que a gente vai avaliar, né, e propor a solução? Quer dizer, você tem abertura de diálogo no sentido de atender a demanda da melhor qualidade possível, Exatamente. Não simplesmente de qualquer forma. Exatamente. Isso é muito importante. E sobre o serviço de patrulhamento, eu sou testemunha, que eu tenho uma rua ao lado da minha propriedade, que sofre esse serviço, e não é, quando fala em patrulhamento, todo mundo pensa na patrola. Mas não, você tem adição de material, Sim. Você tem a compactação de material, você tem o trabalho de escoamento, você tem os bueiros, você tem uma série de coisas para fazer. Se só passar a máquina, simplesmente, a próxima água pode vir, vai carregar material, e quanto mais a água percorre pela rua, mais carrega material. Então você tem que fazer esse trabalho, né, de a rua ficar baldoada, fazer a água escoar para as laterais, e aí tem uma vida útil maior do trabalho. E eu estou há 3 anos e meio, né, na Regional de Piraberaba. Desde que eu entrei até o momento, eu percebo que esse trabalho que a gente fez está dando resultado, né, dá resultado. Hoje ocorrem chuvas que antigamente estragariam as ruas, que hoje mantém-se a qualidade ainda da rua. Eu testemunho aqui que realmente essa administração, a gente sempre viu muita atenção das unidades regionais com a população. Mas a gente nota que hoje existe uma qualidade do serviço mais intensa e uma frequência mais regular, que também é importante. Quer dizer, vai lá, faz um belo de um trabalho, mas aí volta ano que vem, quer dizer, tem uma frequência mais regular. Isso fica aí no meu registro como testemunho de que realmente isso está acontecendo. Vou puxar um pouco de sardinha aqui para o nosso lado aqui. É engenheiros, né? É profissional, é arquiteto no comando. Agora, veja, não é simplesmente gente com viseira para técnica, é gente com disposição para conversar. É isso que é importante. Sim, buscar é necessário, o melhor caminho, né? E outra questão que eu quero deixar claro aqui aos nossos ouvintes, né, aos nossos espectadores, o fato de que nós vamos trazer eles para conversar conosco em dupla é para também dar uma demonstração de que há integração entre eles. E sem isso, realmente, a coisa não aconteceria. Nós vamos ter 10 minutos de programa e eu pergunto, o material que vocês nos trouxeram, ele vai ser introduzido durante a conversa, em edição. Agora, tem algum material com som que a gente precise deixar algum tempo? Não, na verdade é só imagens ali, alguns dados. Então, podem... na edição, isso a gente inclui. Tem problema. Vamos entrar mais ou menos no Jonas, vamos continuar com você.
depois a gente volta para o Fernando. Algum recado mais particular que vocês gostariam de dar para a comunidade de vocês? Ou seja, venha conversar mais conosco, ou seja receptivo quando a gente chega, que nós estamos chegando lá cheio de boas intenções. Quer dizer, tem alguma coisa que você quer reforçar em relação a isso? Sim, a gente quer deixar bem aberto, né? A gente vai deixar até os contatos aqui das nossas regionais, convidar para quem quiser, simplesmente quer conhecer a gente, quer lá conversar, procura, vai lá, vamos lá tomar um café, vamos conversar, tem alguma demanda, às vezes por menor que seja, maior, para a gente conversar e analisar, né? Muitas coisas a gente não vai resolver de uma forma tão rápida, né? Porque existem procedimentos, situações que a gente tem que avaliar com calma, né? Então, mas a gente sempre abre uma ordem de serviço para já deixar registrado a solicitação do munícipe. Quando ocorrem situações, a gente marca a visita, porque vai lá ver. Porque quem entende do problema que está lá é um morador, ele que está vendo aquele problema. Então, eu sempre procuro ir lá e entender o problema para achar a melhor solução, né? Então, a gente deixar bem aberto, né? Tem alguma situação que está ocorrendo, procura, liga para a gente, né? Que a gente vai tentar resolver de alguma forma. E você tem na sua região, que também atende a região da Fernanda, a nossa UDR, que é a antiga Fundação 25 de Julho. Eu até já sugeri para algumas pessoas que nós não deveríamos perder o 25 de julho como marca. Então, eu até acho que nós poderíamos chamar o DR 25 de julho, já que não é mais fundação, né? Mas, enfim, você tem lá uma estrutura também de profissionais, você tem a IPAGRE lá, né, a sede da IPAGRE. Vocês também têm boa integração, eles também são prestadores de serviço, eles também têm equipamento para serviços rurais, né? Como é que tem o SEASA, né? O SEASA Fica na divisão. Na divisão, né? Vocês também prestam assessoria ali, assistência e tudo mais? A gente tem, por exemplo, a UDR tem um programa de hortas comunitárias agora, que é a intenção de trazer para o espaço urbano as hortas, né? Então, eles desenvolvem a horta comunitária e quando tem necessidade de um equipamento, por exemplo, a gente dá algum apoio para eles, né? E em diversas situações, às vezes eles precisam. Mas só que hoje a UDR ela tem também um programa de máquinas agrícolas para os produtores, né? Que por exemplo, a gente tem muita situação de limpeza de rios e valas, que é um serviço que a gente faz, né? Então, quando é um rio, é um córrego, corpo hídrico, a gente faz essa limpeza. Agora, se é uma vala particular de um dreno da propriedade particular, como poder público eu não posso fazer. Então, só que um produtor, ele pode, através da UDR, conseguir esse equipamento. E conversando com vocês dão essa orientação para ele também? Exatamente. Não é se a gente chegar lá, não consigo fazer. Mostra o caminho. Né? Então, a gente faz muito essa integração, nós, unidade regional, sem infra, né, por uma situação de iluminação pública, coleta de lixo. Não é da nossa unidade, mas a gente faz essa comunicação com outras unidades sem infra e também com outras secretarias, né? Então, a gente tem atendimento nas nossas unidades, a gente tem atendimento fazendário, atendimento, algumas funções também da SAMA, a gente acaba no atendimento, né, faz esse atendimento lá. Então, não é só a obra, a zeladoria em si, tem um atendimento na nossa região. Orientação, né? Então, tem situações, os munícipes procuram lá que não é com a gente, mas a gente faz essa orientação para onde ir, qual o local para resolver ser atendido. Eu costumo dizer, e digo com bastante frequência, que nós temos um tesouro esquecido. A nossa região rural, em poucos quilômetros, a gente sai do nível do mar, sai da beira-mar e está num clima de serra. Exatamente. Isso é raríssimo. E com excelente qualidade de preservação e conservação. E, historicamente, você veja que a economia de Joinville, ela nasceu e se fortaleceu a partir dessas regiões. Então, não é justo que ela seja esquecida. Eu acho que a gente tem que fazer empenhos no sentido de que realmente aquilo ali continue sendo vigoroso, continue sendo bom para viver, com uma qualidade de vida excelente. E tem
trilhas. Você sabia que tem trilhas que unem as duas comunidades? Tem, é muito bacana Existem isso. trilhas de antigos caçadores que não existem mais, pena que essas trilhas estão se fechando. Estão se fechando, mas existe uma trilha que pega do fim da Nabuc que sai lá no Mildau. Tá? Uma antiga trilha de caçadores. Os mais antigos ali, né? Quem tá aí um projeto, resgatar essas trilhas. Exatamente. Porque a gente já tem nessa questão do cicloturismo, que já tem ali o roteiro, a gente tem um mapa, né, divulgado aí pelo município das rotas, né, do turismo, né, ciclístico aí, enfim, por que não, né, a gente desenvolver isso, até para resgatar essa parte da história, né. Mas complementando o que o Jonas falou, é bem isso, a gente acaba sendo o canal de contato do munícipe, né, como se fosse um pedacinho da prefeitura nessas 8 regiões da cidade. Até, inclusive, lá no Vila Nova a gente tem uma unidade da Fundação Rural ali, né, da UDR, que ela funciona dentro do terminal urbano do Vila Nova, então a gente tem uma ponte, porque tem muitas demandas, tem muitos munícipes ali na nossa região que isso, para não ir até Piraberaba, para eles é um canal de contato excelente. A gente trabalha também com essas parcerias, né, umas urgências, enfim, essa questão de equipamento, que às vezes tem algum morador que vem na unidade regional pedir ajuda e a gente conversa com a unidade de desenvolvimento rural e consegue prestar esse serviço para aquele morador, né, que tem propriedade rural, enfim. Então, essa questão da gente estar na linha de frente, tudo chega na unidade regional, várias demandas, e por mais que não seja da nossa secretaria, a gente dá seguimento, a gente faz o canal de contato, a gente sabe com quem falar, quem pode dar esse retorno para o munícipe, onde que ele tem que protocolar as coisas, a gente orienta, né, então a gente acaba recebendo muito, né, até as queixas, assim, a gente recebe muita crítica, muita sugestão, muita opinião chega pra gente, a gente tenta levar para quem de fato deve, né, ouvir, acatar, e o que a gente pode fazer para melhorar, porque querendo ou não, essas obras elas acontecem, mas em algum momento elas terminam, e toda essa manutenção, esse cuidado do bairro em si, vai passar para a gente vai continuar prestando, né, essa assessoria aí para os munícipes, então é bom ouvir eles, né, a gente pede às vezes muita paciência, né, porque o Vila Nova, por exemplo, ele é um canteiro de obras da prefeitura, obras da Águas de Joinville, então às vezes os munícipes eles estão assim, sem paciência, privada, e também, então tudo, né, acaba acontecendo para uma melhoria, né, a gente tem que ter uma certa tolerância de que a tendência é a gente sempre melhorar, né? Esse é o nosso objetivo, a gente está aqui para trabalhar cada vez melhor, né? Tentar melhorar os processos, implementar ferramentas que garantam um serviço de maior qualidade, sabe? Então essa nossa geração aqui que está aqui, a gente tem desafios? Tem, mas a gente está trabalhando para sempre melhorar, esse é o nosso objetivo. O nosso tempo está indo para o final. Eu quero agradecer a presença de vocês, já dou a palavra para vocês também fazer as considerações finais. O que eu gostaria de deixar registrado para a comunidade é que os procurem, são parceiros, e vamos começar a criar esse espírito de ter um planejamento, não vamos dizer urbano, porque lá é misto, é urbano, é rural, é industrial, mas um planejamento de convivência harmoniosa entre todos os setores, porque realmente tem espaço para todo mundo e dá para preservar o que tem de bom, a qualidade, e dá para dar demandas ao que a evolução e o progresso nos trazem. Não temos como ficar isolado. Fernanda, vamos encerrar com o Jonas depois. As suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade, né, da gente estar podendo vir aqui mostrar um pouco do nosso trabalho, mas a gente se coloca à disposição, né, da população aí, o que a gente puder auxiliar, e bem isso, né, que nos desafiem, que tragam pra gente essas considerações, enfim, tudo que a gente às vezes pode não estar enxergando aí, é bem importante esse contato, né, pra gente mostrar que a gente está em contato, nós estamos lá nas unidades, nós somos acessíveis, né, nós não somos intocáveis, a gente está na rua, então a gente está à disposição da população, né, a gente vai deixar os nossos canais de contato, endereço, como que as pessoas nos acionam, né? Pode ser por telefone, pode ser presencialmente, via ouvidoria, via site ou aplicativo do Joinville Fácil. Então, a tendência é a gente estar cada vez mais acessível e à disposição e conseguindo atender da melhor maneira possível, né, os munícipes das nossas regiões. Obrigado pela presença. Jonas? Eu quero também agradecer o convite de a gente estar aqui mostrando o nosso trabalho, deixar aberto à população
para que tenha alguma demanda, procure a gente. Embora a gente está na rua acompanhando, fiscalizando o trabalho das nossas equipes, a gente não consegue estar presente em todas as ruas, né? Então, se tem alguma demanda na sua rua ou no seu caminho de trabalho para casa, procure a gente para a gente tentar resolver de alguma forma, né? Porque não... A população trazendo essa demanda para a gente vai estar ciente. A prefeitura hoje lá não tem como deixar um fiscal em cada rua para ver o problema ali e resolver. E quem mora na rua, quem vê, sente as dores. Então, procure a gente para a gente resolver, tentar achar alguma solução de alguma forma. Muitas vezes não vai ser do dia para a noite, né? Tem as demandas nossas prioridades que a gente sempre atende, mas a gente sempre está aberto para atender a comunidade. E agradeço também, Jonas, a você, a sua presença, a Fernanda. O CAJ está à disposição. Temos um quadro de profissionais muito grande, nós temos a nossa própria sede, vocês são convidados a fazer parte dela. E você que está nos assistindo, agradecemos a presença, dê sugestões de pautas, de temas. Se vocês tiverem interesse em fazer contato com eles, podem fazer através de nós. E aos nossos apoiadores também registramos o nosso agradecimento. Até a próxima semana. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Artefatos, produtos e serviços. Há mais de 30 anos fabricando peças de alta qualidade em plásticos de engenharia. Especialista em lacres de proteção, componentes para persianas e macrofibras de PVC para concreto. Nossa experiência garante soluções inovadoras e sustentáveis. Reciclamos PVC e desenvolvemos produtos que elevem o desempenho do concreto, trazendo economia e eficiência. Venha conversar com Artefatos e aproveite essa inovação já na sua curva inicial de aplicação.